Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Deus venha abençoar a tua casa, a tua família, derramar as bênçãos e os milagres sobre cada um neste dia, nessa tarde, nessa noite, que alcance cada família em nome de Jesus. Estamos ministrando a palavra do Senhor. Aqui vamos ler uma palavra para a meditação de todos nesse dia. No livro 2 Reis, capítulo de número 4, e o verso 1 que diz assim: o azeite da viúva se multiplica. Então a mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu filho, teu servo, morreu. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor Jeová. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Disse-lhe Eliseu: que hei de fazer por ti? Dize-me, o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. E então ele disse: vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas, vasos, e não poucas. E então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, derrama o azeite sobre todas aquelas vasilhas e põe à parte aquela que estiver cheia. Partiu, pois, da sua presença e fechou a porta atrás de si e de seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Amém? Então essa palavra ela é muito profunda. Ela conta a história de uma mulher que havia perdido o seu marido. Para você conhecer a história, Deus falava antigamente através do sacerdote, através do profeta. E no caso este homem, esse marido que havia morrido, era um profeta de Deus. E a história dos profetas começa quando você vê a história de Ana e Eucana, né? Para você entender de onde surgiu o ministério dos profetas. Ana e Eucana, quando eles resolvem ter um filho. E você conhece a história que vê Ana sofrendo por aproximadamente mais de 10 anos para gerar e ter um único filho, Samuel, o da promessa. Ana passou por um processo difícil na sua vida, que enquanto ela via Penina gerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos, Ana ainda não havia gerado nenhum. Mas a partir do momento em que Ana diz no seu coração, coloca no seu coração e diz: eu vou gerar um filho, e este filho vai ser diferente porque não vai ser para mim. Aquilo que é precioso para mim vai ser do Senhor. Ana estava dizendo: Senhor, se tu me deres um filho, este filho será teu. Com certeza Deus se agradou desse propósito de Ana e concedeu o desejo do coração dela, lhe dando um filho, né? E esse filho veio, né, com excelência, com a graça. E Ana, depois de desmamá-lo, leva ele para o templo e deixa ele no templo, junto com Eli. E ali Samuel é criado dessa forma, na presença de Deus. E é tão bom, né, quando a gente cria os nossos filhos na presença do Senhor, na casa de Deus, conforme a palavra do Senhor. E aí esse gesto de Ana, então Samuel é criado ali. Ele então vai se tornar um menino, um homem, que vai crescer. E vai se tornar não apenas um simples menino, porque Ana traz apenas um simples menino para o templo. Mas Deus o transforma em sacerdote, profeta e juiz. Deus transforma as coisas pequenas em coisas grandes. Deus transforma aquilo que não é nada, ou aquilo que é pequeno para nós, em coisas grandes, em coisas perfeitas, em coisas extraordinárias.
Deus transforma aquilo que para nós é pequeno em algo profundo para nossas vidas. De repente, aquilo que você tem nas tuas mãos pode parecer pouco para você. Um louvor, uma palavra, né? Uma adoração, uma oração. Aí você fala assim, mas é tão pouquinho aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou oferecendo. Este louvor não é tão afinado, não tem todos aqueles acordes, não é toda aquela melodia. Para você pode parecer pequeno, pode parecer pouco, mas nas mãos de Deus aquilo vai se tornar grande, vai se tornar grandioso, né? Então, esse é o processo de Deus. Ele transforma coisas pequenas em coisas grandes. E é aí que surge essa mulher. A partir do momento que Ana entrega Samuel no templo, outras mães viram o exemplo dela e disseram, também vamos levar os nossos filhos para estarem na casa do Senhor. E aí surgiu a casa dos profetas, né? Porque o templo já era pequeno para tantas crianças que foram sendo trazidas, porque gostaram daquilo que Samuel se transformou. Por ter sido deixado na casa do Senhor, ele se transformou em um grande homem. Então, é aí que vai surgir a história desta viúva. Ela vai ter um filho, ela vai ter os filhos, a escola de profeta vai estar formada, e o seu marido vai morrer, porque ele sustentava a obra. Ele fazia algo, ele fazia um discípulo. Às vezes que você for fazer algo, faça discípulo. Não queira guardar só para você. Ensine outras pessoas. Porque o teu dom, a unção de Deus na tua vida, você leva. Você não vai levar para o céu. Quando você morrer, vai ficar o exemplo aqui na terra. Então você tem que deixar discípulos para continuar a tua história, né? Então aquela mulher, ela vive um processo, um tempo na sua vida, que é difícil, tá perdendo tudo. Tá perdendo. Primeiro ela diz para Eliseu assim, olha, meu marido, teu servo, servia ao Senhor, temia ao Senhor, ele faleceu. E é engraçado que ela não vai na vizinha, ela não vai no Facebook, ela não vai no WhatsApp para reclamar da sua situação. Ela sabe aonde colocar os seus problemas, para quem falar, né? E muitas vezes a gente tem que saber aonde a gente direcionar o nosso problema, as nossas dificuldades. Para quem nós estamos falando, a quem nós estamos dirigindo, né? O nosso problema, a nossa situação. Ela vai para o profeta Eliseu, porque ela sabia que era um homem de Deus, alguém que tinha contato com o céu. Quando você tiver um problema, uma dificuldade, leve os teus problemas ao Senhor e Ele vai saber como agir na tua situação. E ela diz, os credores estão na porta. Já veio o aviso. Já veio o aviso dizendo, vou tomar o que você tem. E a primeira coisa que o credor leva era os móveis. Leva os bens que aquela mulher tinha. Leva os móveis, leva a cama, né? Leva coisas de valores que aquela mulher tinha dentro da sua casa. E eu acredito que deixaram apenas a botija de azeite, ou um bule, um pequeno bule que havia naquela época. Havia apenas a botija de azeite naquele lugar. E então, no primeiro momento, eles levam os móveis, as coisas materiais. Enquanto se leva isso, aquela mulher não se preocupou em ir ao profeta. Mas quando a situação ficou crítica, que já haviam levado todos os bens da sua casa, os bens materiais, ela diz, a minha família eu não posso perder, porque agora estão querendo tocar na minha família. E Deus não quer que você perca a tua família, Deus não quer que você perca a tua casa. Então ela vai ao Senhor, ele vai ao homem, ao representante do homem de Deus, para que possa haver uma solução para a sua casa, a sua família não se perder. E quando ela faz assim, ela chega com confiança, com fé, de que seria resolvido aquilo que ela precisava. E quando ela entra dentro daquele lugar, ela chega contando os problemas. E Eliseu pergunta, o que é que você tem dentro da tua casa? E eu acredito que ela lembrou, dentro de casa não tem nada, foi levado tudo.
Mas ela lembrou que lá no cantinho ainda havia uma botija de azeite. É interessante que no primeiro momento ela diz assim que não tem nada dentro de casa. Como assim não tem nada? Mas tem azeite, tem o Espírito Santo para trabalhar. Muitas vezes quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente só lembra do problema. A gente só lembra da destruição. Mas a gente se esquece que a presença de Deus está dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E Ele pode resolver aquilo que precisamos. Tem uma botija com um pouquinho de azeite. O pouquinho dela era muito nas mãos de Deus. Aí o profeta diz para ela: corre, pega vasilhas emprestadas, vai no teu vizinho, vai lá naquele amigo do lado, pega vasilhas. Você vê que as vasilhas eram vazias que vinham de fora, mas o que tinha dentro da casa dela era cheio. Ei, aquilo que você tem nas tuas mãos, Deus vai multiplicar, aleluia. Aquele azeite que estava no fundo, que de repente poderia ser para curar a enfermidade, que era um azeite puro, para ser passado na ferida dos filhos, de repente quando fosse ferido, machucado, que era um pouquinho, mas era suficiente para o milagre acontecer. Trazem as vasilhas, coloca na casa, e quando coloca na casa, aquelas vasilhas vazias, ela começa a encher. E é interessante que o profeta diz para ela: vai para a tua casa, pega as vasilhas, mas quando você colocar dentro da tua casa, fecha a porta, fecha as brechas. Ei, não conta para todo mundo aquilo que você tem passado, não. Ei, não abra a intimidade da tua casa para todo mundo, não. Ei, tem coisas que a gente tem que resolver dentro da nossa casa, e isso é na presença de Deus. É só você, a sua família que sabe os milagres, aquilo que você está passando. Nem todo mundo precisa saber o que está acontecendo, porque você já tem a presença do Espírito Santo dentro da casa. O Espírito Santo vai trabalhar ali. As vasilhas vêm vazias, mas a unção, a graça de Deus dentro da casa, a oração, a comunhão, a intimidade com Deus vai fazer mudar a situação. Eu acredito que quando ela coloca aquelas muitas vasilhas dentro, começa a pingar o azeite. Enche um, enche dois, enche três. E quando está cheio, olha que Deus fala: separa. Separa as vasilhas cheias. Sabe por quê? Deus só separa pessoas especiais. Deus só separa pessoas que estão preparadas. Aleluia. Dentro da igreja do Senhor tem muita gente, tem muitos vasos, mas Ele separa aquilo que é especial. E a separação é o Espírito Santo quem faz. E diz: eu estou cuidando, eu estou agindo, eu estou prosperando, eu estou derramando um milagre. Receba nessa tarde a unção do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu não sei o que você tem passado, o processo que você tem passado. Se é no teu casamento, se é na vida dos teus filhos, se você está perdendo eles para o mundo. Mas a tua família é do Senhor. Os teus filhos são do Senhor. Ainda você tem a presença do Espírito Santo para poder agir e mudar essa situação. Ainda você tem a presença do Espírito Santo para trabalhar naquilo que é impossível para você, mas é possível para Deus. Ele pode fazer um milagre. Está acontecendo um milagre nessa tarde. Tem unção, tem graça, tem poder, tem ousadia, porque você tem a presença de Deus aí. A tua causa não é perdida. Quando o Senhor multiplicou, abençoou, que encheu todos aqueles vasos, com o pouquinho que ela achava que era pouco para ela, mas era grande na mão de Deus, enchendo as vasilhas, não foi o azeite que acabou, foram as vasilhas, porque a presença de Deus nunca se acaba na vida do servo e da serva de Deus. A presença de Deus, ela é sempre constante na vida daquele que vive em oração,
na vida daquele que vive na palavra, na vida daquele que clama, daquele que busca. Sempre haverá milagre, sempre haverá uma resposta, sempre haverá uma solução. Não se desespere com o teu momento, não se desespere com aquilo que você está passando. Comece a profetizar bênção e milagre dentro da tua casa, no ambiente que você vive, no ambiente onde você trabalha. Seja a diferença e diga: eu tenho a presença de Deus e Ele está mudando a situação. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida e alcançar todos os teus sonhos e projetos. E numa outra oportunidade vamos estar ministrando novamente aos nossos corações. Deus abençoe cada vida, cada família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.